Tá, ó, começou a gravar. Então, meninas, a minha sugestão é que vocês procurem casos de CEOs ou de pessoas que são demitidas por alguma questão relacionada a desempenho ou conduta. A avaliação de desempenho, ela mede o quanto você produz, mas como você se comporta. A minha Isso que eu ia sugestão é que perguntar. vocês verifiquem, por exemplo, casos escabrosos, como o presidente da Caixa, que foi afastado, tá? Foi demitido, tinha uns 20, 30 denúncias de assédio sexual, tá? A coisa foi dramática, porque o cara que era o representante da RH da Caixa Econômica Federal cometeu suicídio. A coisa foi feia. Vocês têm um caminhão de coisa para... Olha só que coisa louca. Quando você sofre um assédio dentro de uma empresa, o que vocês fazem, gente? Tem vários caminhos. Você pode ir para a polícia, tá? Você pode contar para algum amigo, para alguma amiga, juntar num beco e bater na pessoa. Você pode, enfim, eu não tô zoando, tá? Né, o ideal é ir para a polícia. Ou, no caso corporativo, o que a gente faz? Vai para a RH reclamar. O que o RH faz? Ele vai protocolar essa queixa, vai te dar uma prova de que você reclamou, e daí vai conversar com os superiores para ver sanções, para ver o que pode ser feito. Tudo bem? Por que não deu certo no caso da Caixa? Porque quando a gente tem uma acusação de assédio, a gente vai denunciar para quem está acima. E quando o assediador é o CEO, não tem ninguém acima dele. É o literal, não gostou, vai reclamar com o Papa. E o que aconteceu? O RH, o cara do RH, quando a coisa explodiu, né, quando a imprensa ficou sabendo, o RH, ele foi muito culpado, as pessoas começaram a perseguir o cara, porque como que pode o RH que não faz nada, RH é inútil, que não sei o quê, que piripique parapó. Mas o cara, na verdade, ele ajudou as meninas, ele deu todos os documentos internos que as acusantes precisavam para provar que fizeram todo o caminho, que isso estava acontecendo, que era repetido. Só que a gente de fora, sem saber dessas informações, a gente ficou, que o RH não vale nada, que não sei o que piripique parapó. O que aconteceu com o cara do RH? Mesmo sem ele ter feito nada de errado, ele tendo feito o que é certo, ele se enforcou. Porque ele também já não estava bem da cabeça. Porque imagina você trabalhar no lugar desses. Então, assim, foi uma tragédia, tá? Mas, principalmente, por que foi uma tragédia, tá? Primeiro, foi uma contratação errada, porque, assim, esse cara, ele não decidiu ser assediador do dia para a noite. Se você for puxar a capivara, e aí vocês são em 4 meninas, eu conto com o potencial de stalker de vocês 4, tá? Porque agora vocês vão fuçar lixo. O que eu quero dizer? Vocês vão dar Google, escarafunchar o histórico profissional desse cara, porque vocês vão achar coisas estranhas. O mercado financeiro está cheio de gente que faz exatamente a mesma coisa que ele faz, tá? E daí, vocês vão falar, olha, vamos supor que a Caixa não soubesse disso antes de contratar esse profissional. Avaliação de desempenho. Porque na avaliação de desempenho, você vai medir não só o resultado que ele está entregando em termos de serviço, mas você vai verificar a conduta também numa avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho ela é baseada em fatores quantitativos, por exemplo, vendas, e qualitativos, por exemplo, relacionamento com colegas. Quando você vê um cara desses fazendo essas barbaridades, o que fica patente, gente? A estrutura segura, a estrutura favorece, a avaliação de desempenho é falha. Porque o que acontece quando você percebe desvios desse tipo de pessoa? É rua. Faz sentido para vocês? Isso é um sinalizador claro que para a Caixa Econômica Federal eles não estavam ligando, isso não é sofrimento de pessoas no trabalho, coleguismo, não era uma coisa levada em consideração. O que era levado em consideração? Lucro, o que ele trouxe, entendeu? Então aí vocês vão dissecar esse tema com os colegas e vocês vão falar. No lugar, né, e assim, e mais, todo mundo tem avaliação de desempenho numa empresa, CEOs geralmente não, porque quem vai avaliar o CEO, entendeu? Então tá aí um outro ponto, vocês podem falar. Sabe, quem avalia o CEO? O mercado. Só que o mercado não olha essas coisas. E daí vocês podem falar, por isso que a gente tem Instituto Etos, por isso que a gente tem órgãos públicos, por isso que, inclusive, CEOs precisam
ter conduta ética averiguada, tem que ter alguma forma de avaliação. Só que vocês, enquanto profissionais da área de gestão, vocês vão falar, no lugar do RH, o que você faria? Resposta imediata? Nada, porque não tem o que fazer. Resposta não imediata. Conversar com a mesa superior e fazê-los entender que sem alguma forma de metrificação, de parametrização do comportamento de CEOs, vai continuar acontecendo coisa assim. Exemplo 2, Elon Musk. O Elon Musk tem relatos dele jogar teclado em funcionários. Tem relatos dele oferecer drogas para os colegas no ambiente de trabalho. Tá? Isso, cara, não sou eu falando. Pode dar um Google, vocês vão achar um monte de coisa. O que é isso, gente? Avaliação de desempenho falha. Um exemplo besta. O Steve Jobs, lá atrás, ele foi demitido da Apple. Vocês já ouviram essa história, não ouviram? Ele trabalhava na Apple e ele era tão babaca que os acionistas demitiram ele. O que é isso, gente? Avaliação de desempenho e fator comportamental, porque resultado ele sempre entregou. Só que ele era um idiota. Entendeu? Então, até agora, eu já dei 3 exemplos para vocês. Escolham um, porque daí a função de vocês não é só ficar falando, olha que babaca, a função de vocês é criarem o caso para que os colegas possam discutir, pensar em soluções e trazer para que vocês resolvam. Faz sentido para vocês? Sim. Daqui a pouco eu vou mandar para vocês o material de avaliação de desempenho, tá? Laura, eu vou mandar para você que o contato está mais rápido, e você manda para os demais membros do seu grupo, tá? Porque vocês vão dar uma lida no material, vão dar uma olhadinha no slide. E aí, gente, o foco não é teoria, o foco de vocês é prática, beleza? O que vocês podem fazer em todos os casos? Olha, processo seletivo. Foi falho? Foi, porque olhou performance, mas não olhou comportamento. Quando esse cara entra, o CEO, ele começa a cometer assédios. Primeiro ponto. Uma coisa existem limitações. Por exemplo, nesse caso do Pedro, lá do banco da Caixa, isso é assédio sexual, isso é crime, não era nem avaliação de desempenho, é delegacia. Mas mesmo assim, a falta de procedimentos de avaliação prejudica até isso. Agora, vamos supor que ele tivesse começado com assédio verbal. Qual que é a função da RH? Ter autonomia para chamar atenção e existir alguma forma de avaliação de desempenho que inclua esses fatores, não só resultado entregue. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida, algum problema? Eu só ia perguntar se seria mais interessante, então, a gente procurar outros CEOs ou outra ideia, ou pegar uma dessas ideias que você sugeriu? Não, eu dei só sugestões. Se vocês não acharem nada melhor, na pior das hipóteses, tem essas, entende? Entendi. Agora, conto com a criatividade de vocês, porque vocês são bem mais fuxiqueiros do que eu, tenho certeza, tá? Inclusive, tem mais tempo de ver Instagram de fofoca. Então, dá uma olhada em escândalos corporativos, dá uma olhada nessas coisas, gente. Sempre tem. Quando você vê comportamento esquisito de alguém, batata, tem algum erro de RH. Especialmente quando a pessoa tem poder. Tem exemplos positivos de avaliação de desempenho também, tá? Então, por exemplo, acho que eu até comentei em sala de aula. Se eu não comentei, vocês me desculpem. Agora, no carnaval, teve uma mocinha que foi assassinada por um stalker, lá em Cajamar. Ela estava voltando do trabalho, ela foi sequestrada. O cara quis fazer parecer que era uma execução do PCC, raspou a cabeça da menina, sabe? E daí, nos comentários dessa postagem, teve um engenheiro que trabalhava numa empresa enorme, uma carreira super bombada. O sem vergonha fez comentários o seguinte: fica namorando o Zé Droguinha, falando coisas assim super ruins da menina. A menina foi assassinada. A menina, coitada, ela tinha 17 anos, era menor de idade. Ela nunca tinha feito nada de errado na vida dela, ela só tinha um vizinho que era apaixonado. Isso é na paixão, que era doente, sabe? E fez negócio. E resultado, o pessoal da internet ficou tão revoltado com ele que pegou print desse comentário e começou a bombardear as redes sociais da empresa contratante dele, tá? Aí juntaram isso, mais questões de avaliação de desempenho, o cara foi demitido. Outro caso, tá? Esses dias não teve no Coldplay
a moça da RH e o CEO num caso? Os dois, o cara pediu demissão, a moça foi demitida, tá? E vocês podem discutir isso também. Por quê, gente? RH, gente, é o RH que quando alguém comete desvios, é o RH que precisa sentar a pessoa e chamar atenção, puxar a orelha. Que moral vai ter? Essa moça lá tá lascada, ela nunca mais vai arrumar emprego na vida. Sério mesmo. Por quê, gente? Porque a menina, o RH, ele precisa ser moral para poder inspirar moralidade. O mundo soube que ela é infiel. Entende? Isso é desvio de comportamento. Entendeu? No lugar de vocês, quem está acima dela é o cara que foi mandado embora. Como é que fica a questão de avaliação de desempenho dessa mulher? O caminho adequado era mandar embora? Era requalificar? O que vocês fariam quando o RH comete desvio de desempenho? Vocês podem jogar essas bombas para os colegas, entendeu? Mas vocês percebem que tem um monte de possibilidade de explorar o fato. Basta vocês pegarem desvios de profissionais, tá? Geralmente, tem a ver com tudo do RH. A gente consegue colocar remuneração no meio, a gente consegue colocar avaliação de desempenho, consegue colocar processo seletivo, mas agora o foco de vocês é como a estrutura possibilitou que pessoas babacas crescessem. É problema de avaliação de desempenho. Tudo bem? Porque, por exemplo, vamos supor que o cara tenha mentido na entrevista, ele conseguiu passar. Cara, na avaliação de desempenho, em algum momento ele ia mostrar isso. Tem uma outra reportagem que eu queria mostrar para vocês, para dar ideias. Espera aí. Só um pouquinho. Bem. Só um pouquinho, meninas. Por enquanto tá tudo bem? Sim. Eu só não sei se o caso do Pedro Guimarães, não sei se seria realmente uma boa, porque na minha cabeça a avaliação de desempenho, tipo, não vai deixar do cara ser assediador ou não, entendeu? Não sei, eu fico meio confusa, né? Laura, que é assim, tem formas de avaliação de desempenho. Ó, deixa eu projetar para vocês o slide da avaliação de desempenho antes de continuar, que fica melhor, tá? É. Só um segundinho que eu vou localizar. Já aviso, Porque meninas. na minha cabeça, avaliação de desempenho nem media comportamento. Avalia. Para mim era só habilidade técnica mesmo. Não, tem que avaliar. Porque senão você cria monstrinhos. Entendeu? Quando a empresa foca só habilidade técnica, só produção, você privilegia monstrinho, entendeu? Vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo. Sabe quem vai super bem em avaliação de desempenho, geralmente, quando você foca em entrega de resultado? Psicopata. Não tô zoando, vou mostrar para vocês uma reportagem. Peraí, deixa eu só abrir para vocês um tipo de avaliação de desempenho. Peraí. Ó, vou projetar para vocês uma telinha agora, que é do material que eu vou mandar para vocês, tá? Ó, uma das formas de você fazer avaliação de desempenho é a avaliação de desempenho 360 graus, tá? O que é essa avaliação 360 graus? É assim, a Alice vai ser avaliada. Vamos supor que a Alice acabou de ser contratada pela Algar, tá? E ela entrou num cargo de supervisão. Quem vai avaliar a Alice? O chefe dela, os colegas dela, quem está no mesmo nível, o estagiário dela e o cliente dela. Tá? Essa avaliação tanto foca resultado entregue, quanto vê se ela é uma pessoa que contribui com o ambiente organizacional. Por que a gente faz uma avaliação desse jeito, Laura? Porque tem funções, por exemplo, o pessoal da inovação. Imagina que você trabalha na Pfizer e você está desenvolvendo o Prozac, tá? O Prozac foi resultado de 20 anos de pesquisa. Sério, 20 anos. Esse pessoal não tinha resultado. Como que você avalia? Primeiro, se as pesquisas estão evoluindo, se não estão, se está tendo protótipo, se não está. E 2, você avalia como está o relacionamento interpessoal com os colegas, se o pessoal está sendo colaborativo, se está se ajudando, se a pessoa está sendo criativa, está propondo soluções. Faz sentido para você? Porque se você foca só o desempenho, você cria monstrinho. Por que é que você vê muito escândalo no setor financeiro, Laura?
Porque você foca resultado. Exclusivamente resultado, você não olha comportamento. Por que que a Caixa privilegia, deixou um cara desses crescer? Eu não sei se eu já comentei em sala com vocês. A Caixa tem uma variável de avaliação de desempenho que se chama valores flexíveis. O que que é isso? É o quanto a pessoa dá conta de fazer coisas que outras pessoas se sentiriam mal. Por exemplo, vamos supor que a Tarsila ela esteja trabalhando como caixa na Caixa Econômica, tá? E aí ela tem como meta vender seguro de vida para senhoras idosas. Tem gente que não consegue vender. Faz sentido para vocês? Peraí, deixa eu fechar a janela porque tá um barulhão, rapidão. Estou aqui e passo o carro da pamonha, bem na hora da nossa reunião, mas enfim. E daí o que acontece? A Tarsila, ela fala, eu não consigo. O que vai acontecer com a remuneração dela? Vai ser ruim, porque ela não bateu meta, ela não vai receber bônus. Mas vamos supor que a Lu fala assim, olha, deixa eu falar um negócio, eu não estou infringindo nenhuma lei. É verdade. Não é contra a lei você vender seguro para pessoas idosas, vocês concordam? E 2, eu não vou estar prejudicando ninguém. Ela vai estar prejudicando alguém por vender plano de saúde? Não. Entendeu? Não tá, a rigor não tá. Então, a Lu vai vender tranquila e ela vai bater meta atrás de meta. O que que é essa flexibilidade? Aí, vamos supor que a Tarsila fala assim, Lu, mas essa senhora não tem dinheiro para pagar. A Tarsila fala, uai, mas eu estou ajudando. Vocês percebem? Então, quando a pessoa ela dá conta de acomodar essas coisas desconfortáveis dentro de si, é o que a gente chama de flexibilidade de valores. Então, primeiro ponto, não está infringindo a lei. E 2, ela tem uma flexibilidade moral. Tudo bem? O que acontece? Tem sistemas de avaliação de desempenho que favorecem isso. Qual que é o problema quando você favorece isso? Você favorece desvios. Porque a pessoa que, por exemplo, vende pacotes para pessoas idosas que não têm grana para comprar, também é uma pessoa que, em alguns níveis, vai mandar centenas de milhares de pessoas porque quer aumentar a lucratividade do banco. Vai mandar embora e vai mandar. Entendeu? E não vai colocar a cabeça no travesseiro sem um pingo de dor na consciência. Entende? Quando você promove essas demissões enormes, pode crer que tem alguém que pontua alto nessa questão de flexibilidade de valores. E mais, Laura, sistemas de avaliação de desempenho favorecem pessoas com esse perfil. Tá? Muitos favorecem, porque olham só o resultado, entendeu? Por isso que a avaliação de desempenho ela tem que olhar fator quantitativo e também qualitativo, senão você favorece monstrinhos. Tudo bem, gente? Agora, deixa eu mostrar para vocês. Peraí. Cuidado. A autoavaliação seria uma avaliação de desempenho? Oi? A autoavaliação seria um fator para se avaliar na avaliação de desempenho? Flor, eu não entendi. Você me explica melhor? Está conseguindo me ouvir? Eu tô. Tá baixinho, mas tô. Pode falar. A autoavaliação seria uma maneira de avaliação de desempenho? Seria, mas ela só não pode ser a única avaliação de desempenho, tá? Por que que não pode ser a única? Porque quando você percebe que você depende dessa avaliação de desempenho para ser promovido, você não vai dar para você mesmo a nota 5. Você vai dar para si mesma 9,10, entendeu? Ó, acabei de mandar para a Laura esses slides. Então, a autoavaliação é um bom parâmetro? É, mas não pode ser o único jamais. Porque, no geral, a gente vai... Quer um exemplo? A gente sempre se acha mais bonita do que é de fato. A gente sempre se acha justa, correta, mesmo quando, sob o olhar de outras pessoas, a gente não é. A gente, às vezes, não reconhece que está sendo filha da mãe. Entendeu? Então, por isso que a avaliação de desempenho, a autoavaliação... Não estou falando que ela seja ruim, mas você não usa só ela, porque senão você vai ter problema. Tudo bem? Sim. Mas é uma forma válida. Deixa eu mostrar. Eu estou procurando um negócio para vocês que vocês vão gostar de ver. Tá? Peraí. Só um segundinho. Trabalho super
Achei. Meninas, é uma reportagem velha, que nem dizem os americanos, old but gold, tá? Velha mais ouro. Que mostra o quê? Não sei, vocês estão vendo aí a projeção da tela? Sim. Essa reportagem mostra que tem um número imenso de psicopatas que são contratados, que crescem nas empresas precisamente porque psicopatas têm comportamentos que favorecem a performance, mas não o relacionamento, tá? Eu vou mandar para vocês a reportagem, é assustadora essa reportagem, tá? E psicopatas pontuam geralmente muito bem a avaliação de desempenho, especialmente quando a avaliação de desempenho privilegia resultados, mas não comportamentos. Então, ó, isso tudo vocês podem trazer na aula de vocês. Está fazendo sentido, gente? Sim. Tá? Depois, o que eu vou sugerir com vocês? Leiam com calma essa reportagem, tá? Ela é muito interessante. Dá uma olhada. Eu acabei de mandar, gente, para Laura. Laura, repassa para as meninas o slide. Mandei também o texto sobre avaliação de desempenho. Mandei agora o link. Esse link, tá? Da reportagem da Super Interessante. Vocês vão ficar surpresos, tá? E sabe o que é triste? A gente acaba percebendo. A gente não fala disso na disciplina de vocês, tá? A gente fala disso na disciplina de liderança que eu dou lá na DM. Se vocês quiserem fazer, pode fazer porque é optativo. Mas qual que é a graça? Qual que é o triste? É que o mercado de trabalho cobra que a gente se comporte que nem uma pessoa psicopata. Porque o mercado de trabalho fala assim para você: você tem que separar pessoas e situações. Você tem que focar o desempenho, você tem que personificar um personagem, você tem que ser frio, cruel e calculista. Gente, isso é a descrição de uma pessoa com transtorno de psicopatia. O mercado de trabalho, ele cobra uma postura impessoal tal qual um psicopata. Isso não é triste? Dá uma olhada nessa reportagem de vocês que eu mandei, tá? É impressionante. Tudo bem, meninas? Consegui ajudar vocês? Dei algumas ideias? Sim. Muito. Então, ó, já avisando, eu vou cortar algumas coisinhas da aula da semana que vem, principalmente vídeo, essas coisas para dar tempo, mas o conteúdo, ele não é extensíssimo, tá? A minha sugestão, pensem em casos assim chocantes, tanto positivamente quanto negativamente, para vocês trazerem essa discussão, tá? Se vocês trouxerem, por exemplo, vocês podem pegar essa reportagem da Psicopatas, essa reportagem é super interessante. Se eu não me engano, tem um vídeo no YouTube falando sobre essa reportagem, se eu achar eu mando para vocês. Mas deem uma garibada, é um tema riquíssimo, vocês vão se divertir fazendo isso, sério mesmo. Tá. Tá? Então, como que funciona? Vocês vão explicar o caso, tá? E vamos supor que vocês vão falar, por exemplo, do CEO da Caixa Econômica, tá? Ó, é só um exemplo, que é o que está me ocorrendo agora. Vocês podem fazer de quem vocês quiserem. Primeira coisa, vocês precisam explicar quem é a Caixa, estrutura do organograma, tá? Por quê? Tem que ficar patente em que lugar do organograma aquela pessoa tá. Quem tá acima, quem tá abaixo, tá? Vocês vão verificar, por exemplo, na internet, qual sistema, como que essas pessoas são avaliadas, de quanto em quanto tempo. Isso tudo tem no Google, vocês conseguem localizar com facilidade, tá? E daí, vocês vão apresentar o problema e vocês vão verificar, olha, em que medidas essa questão do assédio tem a ver com a avaliação de desempenho e o que você faria no lugar do representante do RH da Caixa Econômica Federal. Tudo bem? Mas vocês têm que deixar muito mastigadinho para os colegas entenderem. E eu sugiro que vocês montem um textinho, que nem os outros grupos estão fazendo, para ficar mais claro para todo mundo. Tudo bem? Pode usar slide. Eu sugiro que seja slide, que seja texto, para o pessoal ter material de consulta, para ficar menos confuso. Tudo bem, gente? Sim. Beleza. Meninas, é isso. Ficou alguma dúvida, problema? Não. Eu só queria saber, por exemplo, assim que a gente escolher o nosso caso, né? A gente pode te mandar para ver se tá ok no sentido de, tipo, faz sentido? Pode. Daí você diz o que você pensou e aí você explica o que vocês pensaram em fazer.
Certo. Eu não sei se vocês criaram, enfim, me avisem, tá? Eu vou ver se eu acho o vídeo desse da Super Interessante, mas a primeira coisa, gente, que eu sugiro que vocês façam, lógico, dá uma olhada no slide, dá uma olhada no texto, mas lê esse vídeo, lê essa reportagem da Super Interessante, vocês vão ficar impressionadas, tá? Inclusive, eu vou imprimir esse negócio aqui no PDF para mandar para vocês, porque é muito interessante. Beleza, meninas? Beleza. Beleza. Então, Flor, meninas, é isso. Tendo dúvidas, problemas, reclamações, qualquer coisa, é só em avisar, tá? Tá bom. Vamos, tia. Então, meninas, boa sorte, sucesso. Precisando de alguma ajuda, vocês me avisem. Laura, eu tô te mandando a versão impressa em PDF dessa reportagem dos psicopatas, tá? Tá, vou mandar para as meninas. Beleza? Tá bom. Então, meninas, ó, super beijo para vocês, viu? Beijo. Obrigada, Obrigada, professora. Eu mando para vocês a gravação daqui a pouco, tá? E puxa a orelha do Gabriel, quero pro Gabriel estar aqui também. Tá bom. Então, beijo. Tchau. Tchau, tchau.